Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos aí a mais um vídeo, esse é o exercício 14. Então vamos para a proposta do exercício. Mais uma vez eu me baseei no exercício da plataforma BigCrowd, né? Esse é o exercício 1235. Ele diz assim, é um pouco extenso, então vou ler aqui e dar uma explicada. A sua impressora foi infectada por um vírus e está imprimindo de forma incorreta. Depois de olhar para várias páginas impressas por um tempo, você percebe que ela está imprimindo cada linha de dentro para fora. Em outras palavras, a metade esquerda de cada linha está sendo impressa a partir do meio da página até a margem esquerda. Do mesmo modo, a metade direita de cada linha está sendo impressa a partir da margem direita e prosseguindo em direção ao centro da página. Por exemplo, a seguinte linha, ela é impressa dessa forma aqui. Por quê? Porque, como ele diz aqui, a metade esquerda de cada linha está sendo impressa do meio da página até a esquerda. Por exemplo, a metade está aqui, a metade dessa string é aqui, e ela está sendo lida de trás para frente, do fim para o início, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele lê assim, ó. I, E, N, I, L, tá vendo? I, E, N, I, L, até o T. E depois, a metade direita, ela está sendo impressa a partir da direita até o centro. Por exemplo, quando termina aqui, quando vai lendo assim, terminou e foi pro T. Ele meio que continua do final até o meio. É o que está acontecendo aqui, ó. Foi, chegou no T. Tá vendo? Aí depois ele vai do final até o meio. Aqui, ó. H, tal, S. É isso, está sendo impresso dessa forma. Outro exemplo aqui é esse exemplo mangos, né? Espaço, mangos, é espaço. Como é que ele está sendo impresso? Está sendo impresso da metade, do fim para o início, da metade para o início, né? E depois do fim até a metade. Tá vendo? Beleza. O nosso trabalho aqui vai ser desembaralhar isso e imprimir da forma original, da forma correta. E a gente pode assumir que cada linha conterá um par de caracteres, número par, né? Que assim a metade vai ser realmente a metade. Essa string aqui tem a mesma quantidade de caracteres dessa outra string aqui, por exemplo, nessa substring. Aí beleza, tal. Aqui na entrada ele está dizendo basicamente que você tem que fornecer um número que indique a quantidade de strings que vão ser analisadas e a string que for analisada, que o usuário digitar, ela tem que ter no mínimo 2 caracteres e no máximo 100, ok? E como saída, nós temos que imprimir na tela a string da maneira certa, né? Da maneira decifrada. Aqui embaixo tem um exemplo. Beleza, né? Temos aqui o número que informa a quantidade de strings que eu quero analisar. Eu quero analisar 5 strings, aí eu digito a primeira string, a segunda string, a terceira, a quarta e a quinta. Né? Aqui é uma só, é porque deu uma quebra de linha. Aí beleza, aí para cada string eu tenho que imprimir ela da forma correta. Ok? Ó. Essa e assim por diante. Então, façam esse exercício aí, tentem fazer em C. E agora eu vou mostrar a minha lógica, né? A minha proposta de resolução. Basicamente, como é que seria aqui a minha proposta? Para cada string que o usuário for digitar, eu tenho os seguintes passos. Eu pego a string original, beleza. Depois o meu próximo passo seria dividir essa string realmente no meio, né? Eu pego do início até o meio, e do meio até o final. E deixo em variáveis separadas, em strings separadas. Aqui é uma string, aqui é outra. Depois eu inverto essa string aqui, né? Eu coloco o primeiro caractere como final, o final como primeiro, o segundo caractere como penúltimo, o penúltimo como segundo e assim por diante. E a mesma coisa com essa daqui. E então essa string aqui vira essa string aqui e essa string aqui vira essa string aqui. E depois, né, eu uno essa string com essa daqui, né? This line is gibberish. Eu coloco uma string só. E essa é a string correta, né? Então,
Vamos para a proposta de resolução. Minha resolução ela é mais ou menos assim. Então vamos lá, né? Tem aqui a inclusão das bibliotecas, stdio.h, stdlib.h. Tem aqui o início do bloco. Tem aqui algumas variáveis que eu irei necessitar. Por exemplo, essa variável casos vai me dizer a quantidade de strings que eu quero analisar, né? Seria nosso exemplo número 5 aqui. Aí I, J e K são variáveis auxiliares para tratar de índices nos for's, por exemplo, aqui eu estou usando I, aqui eu estou usando J, tem um lugar aqui que eu estou usando K, aqui embaixo aqui é K, né? E enfim, essa auxiliar aqui eu estou usando para auxiliar em alguma coisa aí no processo. Beleza, aqui eu vou print, né, digite a quantidade de strings para analisar, aí eu leio essa quantidade de strings que o usuário quer analisar e armazeno em casos. Beleza. Aí eu entro num for gigante, esse for termina bem aqui, termina no final do programa, que basicamente ele vai fazer a mesma coisa para todo string, né? É um processo repetitivo, por isso que tem um for. Ele vai fazer o mesmo processo para cada string que o usuário digitar. Então é uma coisa aqui que eu posso usar um for para repetir, eu não preciso estar fazendo na mão. Na mão todas as strings que o usuário for digitar. Então beleza. Tranquilo, eu entro no for aqui. Então cada interação do for eu vou estar tratando uma string, ok? Que o usuário for digitar. Então o que eu vou precisar de mais algumas variáveis aqui dentro dessas interações. Vou precisar da string em si, que o usuário vai digitar. Variáveis auxiliares para guardar o comprimento dessa string e a metade dessa string. Eu tenho também a string 2 e a string 3, né, que é a divisão das strings, né, que eu disse que ia dividir elas em duas, né, uma e outra, a metade é do início até a metade. Não, a primeira é do início até a metade e a segunda é da metade até o fim. Enfim, e aqui é variáveis auxiliares para comprimento e comprimento 3, né. Aí beleza, então eu começo aqui basicamente. Digita a string a ser analisada e aqui eu digito com scanf a string que eu vou analisar. Atente que eu coloquei aqui um colchete, abre colchete, fecha colchete, o caractere chapeuzinho, né, circunflexo eu acho, e o contra-barra N. O que isso aqui está indicando? Está indicando que a string que eu for ler, ela contém todos os caracteres que são permitidos, exceto contra-barra N. Ou seja, quando eu digitar os caracteres e depois digitar um contra-barra N, ele vai parar a leitura da minha string, vai parar de ler a string e vai para o próximo comando, que é esse for no caso. E esse outro parâmetro 100 aqui indica que é a quantidade máxima de caracteres que eu quero, né? No problema ele disse, a quantidade máxima de caracteres é de 2 a 100 caracteres, beleza? Então tranquilo. E assim, esse setBuff stdin nu é uma precaução para limpar sempre a memória, né? A memória de entrada da entrada padrão, né? A memória que é armazenada, os caracteres da entrada padrão, para não ter problema nessa leitura aqui de baixo, né? Para não correr um problema dele pegar a string errada, pegar a string com algum lixo que já existe ali na memória. Então a gente limpa essa memória e para isso não acontecer e realmente a gente digitar um string do zero aqui. Digitar realmente, pegar a string que o usuário digitou. Beleza? Aí tranquilo, né? Beleza, então vamos fazer algumas coisas aqui. Primeiramente, eu preciso pegar o meu comprimento da string. Como é que eu posso fazer isso? O comprimento da string, ele pode ser feito a partir desse for aqui. Perceba que esse é um for só, que acaba já aqui, ó, que é o ponto e vírgula. O que ele está fazendo? Ele começa essa variável como comprimento e vai incrementando essa variável até que ele encontre o contra-barra zero. O contra-barra zero, como vocês devem saber, é o que indica o final de um string. Então, perceba que toda vez que ele passa por um caractere novo, né, na string, ele vai incrementando 1. Passou por um caractere, né, passou por um caractere válido, que não seja contra-barra zero, que não seja o final da string, ele vai incrementando, vai passando pela string todinha, até chegar no contra-barra zero.
de forma que, quando ele chegar no conto barra zero, o valor da variável comprimento vai ter exatamente o comprimento da minha string. Por exemplo, se eu digitei casa, a string casa, no final aqui, comprimento vai ser 4, porque casa tem 4 caracteres válidos, né? Então, é isso. Aqui eu peguei, no final aqui, comprimento vai ser realmente o comprimento, depois da execução desse for, vai ser o comprimento da minha string digitada. Aí beleza, aqui eu só estou guardando o valor da metade, né, para ficar mais organizado, digamos assim. O comprimento dividido por 2 é a metade, né, da quantidade de caracteres na minha string. Aí beleza, primeiro, agora vamos fazer realmente o passo a passo de separar as strings, né, que é o nosso segundo passo, né. Aqui a gente já armazenou o valor da string e aqui vamos dividir ela em substrings. Para isso eu estou fazendo um for que vai fazer o seguinte, ele vai basicamente pegar, vamos no exemplo casa, né, que eu tinha dito anteriormente. Se o usuário digitou casa, ó, aqui é a minha string 1, aqui aqui é a minha string, vou botar 2 e 3. Aqui é a minha string 2, que vai estar aqui, e aqui é a minha string 3. Se o usuário digitou casa, perceba que no final da execução desse for, eu vou ter, nessas variáveis aqui, eu vou ter CA e aqui eu vou ter SA. Por quê? Vamos lá, começando no zero. String 2, string 2 na posição 0 recebe string na posição 0, a string do usuário. Então, na posição 0, pego a posição 0 na minha string do usuário e coloco na primeira posição da minha string 2. Aí a string 3, eu vou, na posição 0, o que eu vou colocar nela? Eu vou pegar na posição 0 mais a metade. A metade da casa, né, não seria 2? Então é como se eu estivesse pulando, como se eu estivesse lendo a partir da metade, né, para guardar a partir da metade. Aí no caso dessa string 3, eu vou ler o caractere S, depois o caractere A e guardar. E na string 2 eu começo realmente do início até a metade, certo? O meu for é até a metade. Então ele vai pegar o C e o A, enquanto a string 3 vai pegar o S e o A, ok? Aí no final eles vão ter CA na string 2 e SA na string 3. Beleza? Tranquilo. Só que, né, não esqueçam que, como eu disse nesse instante, né, para identificar que é um string, eu preciso colocar um ctrl/0 no final, tanto na string 2 quanto na string 3. Quando eu sair desse loop aqui, para o exemplo de casa, né, eu vou ter j igual a 3, porque ele faz j mais, por exemplo, j igual a 3, aí ele vai ficar j menor do que a metade não seria 2 nesse caso? Aí não, esse vai ser o primeiro caso em que isso aqui não vai ser verdade, então ele vai sair do for. Nesse caso em que a string é casa, o j vai ser 3 não, pessoal, desculpe, 2. Espera aí. É 2 mesmo, pessoal, desculpe. No caso aqui, o j, quando ele incrementar e for igual a 2, 2 é menor do que 2, né? No caso a metade da casa. Aí não, esse vai ser o primeiro caso em que isso aqui não vai ser verdade. Quando isso aqui não vai ser verdade, o j vai sair como 2. E perceba que 2 eu posso colocar o valor ctrl/0 para indicar que é o meu final da string, né? Ficaria tipo assim, só para identificar que é uma string realmente, e isso é necessário. Enfim, j no final do for vai ter a última posição que eu posso armazenar um caractere, né? E esse caractere, né, tem que ser o ctrl/0 para indicar que aquele é o meu final da string, certo? Então, beleza. Se vocês não entenderam essa parte, vocês podem colocar nos comentários aí, que eu vou tentar explicar melhor. Aí, beleza. Depois eu separar as strings aqui, né? Separei, agora eu vou inverter as strings. Perceba o seguinte, eu estou fazendo
esse processo aqui é basicamente o mesmo processo aqui, só que aqui é a string, eu estou tratando a string 2 e aqui eu estou tratando a string 3. Então eu só vou tentar explicar essa parte mesmo, ok? Então vamos lá. O que eu estou fazendo aqui nessa primeira verificação? Eu estou verificando a mesma coisa aqui de cima, basicamente. Eu estou verificando o comprimento da minha string 2, certo? E estou armazenando e comprimento 2, estou armazenando esse valor. Aí beleza, depois de ter esse valor de comprimento 2, né, o comprimento da minha string 2, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no for, e esse for, o que ele vai fazer? Ele vai tentar inverter a minha string, né, mais uma vez. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Se a string for, se a string 2 aqui, né, digamos que seja casa, string 2. Se a string 2 for casa, o que acontece? O que eu vou fazer aqui? Comprimento de casa, comprimento 2 vai ser igual a 4, né? E então, como eu estou fazendo aqui, o j vai até comprimento dividido por 2. Então, vou ter quantas interações aqui, né? Eu tenho um j e começa em 0. Eu vou ter exatamente duas interações. Vou botar aqui iterações desse for igual a 2. Vou passar duas vezes, ok? Então, beleza. O que vai acontecer aqui? Eu vou, na primeira interação, o que eu estou fazendo? Eu vou trocar, tá aqui casa, eu vou trocar o primeiro elemento com o último. E o último eu vou trocar pelo primeiro. Vai ficar o seguinte, vai ficar A, S, C. Como é que eu estou fazendo isso, né? Eu estou guardando na primeira interação, né? O J é 0. Estou guardando o primeiro caractere da string 2, que é C, okay? Na variável auxiliar. Vou botar aqui auxiliar, serviço, ok? Auxiliar igual a C. Só que é só para vocês terem uma ideia. E o que eu estou fazendo? A string 2 na posição J, né, que é a posição 0, né, o primeiro caractere da minha string 2 eu vou substituir por o último caractere. Perceba que isso aqui realmente vai dar o último caractere da string 2. Eu pego o comprimento, que é 4, 4 menos 1 é 3, e 3 menos o j, e o j é 0, né, então é 3 mesmo. Então é string 2 na posição 3. Então vamos ver, aqui é 0, 1, 2, 3. Ou seja, é realmente o último caractere. Beleza? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando esse caractere na primeira posição. Então já coloquei ele aqui na primeira posição. Aí beleza, aqui o A vem pra cá. Aí eu faço a mesma coisa com o valor que eu tinha armazenado de AUX, né? AUX, né, a primeira posição que eu tenho armazenado aqui, para não perder esse valor. Então eu pego o último caractere da minha string, né? A última posição, e coloco o valor de AUX no lugar. A última posição era essa daqui e agora vai ter o valor de AUX, que é C. E assim eu fiz a troca. E basicamente isso aí vai se repetindo, né, na próxima iteração. Na próxima iteração tem o j igual a 1. Vamos ver como é que ficaria. Na próxima iteração minha string vai ser essa agora, né, porque eu atualizei o valor da string. O comprimento é 2 ainda e iterações falta só uma interação, que é a que eu tô. Beleza? E é isso. AUX ainda tem o valor C. Aí o que acontece? J é igual a 1 nessa próxima interação. Aí beleza, primeiro comando da interação. AUX recebe o valor da string 2 na posição I, na posição J, aliás, que é 1, né? Aqui o J é 1. Então, ó, 0, 1, ou seja, A. AUX recebe A. Aí beleza. String 2 na posição 1, né, que é o segundo aqui, a segunda posição, vai receber string 2 na penúltima posição.
Perceba que realmente vai dar isso. O comprimento menos 1, comprimento é 4, menos 1, 3, 3 menos 1, que é o J, né? 3 menos 1 é 2. Vamos ver qual a posição. 0, 1, 2. Perceba que realmente é a penúltima posição. Então, esse string 2 na posição 1 recebe a penúltima posição. Então, vamos lá ver como é que vai ficar. Na posição 1 recebe fica assim. Certo? Aqui ainda teria o S, né? Aí, beleza. Tá assim. Aí, o que eu faço agora? Eu pego string 2 na penúltima posição, né? É a mesma coisa daqui. E ele vai receber o valor que eu tinha em aux, né? Que eu armazenei em aux, que é o A. Então, a penúltima posição vai ter o A agora. E perceba que depois dessas duas iterações, ele armazenou, ele inverteu a string, né? Perceba, se você ler de trás para frente, fica casa, certinho. Isso vai acontecer com qualquer string, beleza? Qualquer string que for digitada aí. Ok, aí é o processo para string 2 e aqui é o processo para string 3. Depois, o que eu faço, né? Depois de inverter as strings, que é isso aqui. Inverti as strings, eu estou nesse passo aqui. Agora eu tenho que procurar uma maneira de juntar elas. Como é que eu posso juntar elas, né? Eu posso fazer o seguinte. Eu resolvi aqui na minha resolução pegar a string 2 e repassar para a string 1, né? Aquela primeira variável lá que tem 101 elementos, ok? Que o usuário tinha digitado inicialmente o valor dela. E eu tô basicamente aqui eu tô copiando a string 2 para a string que o usuário tinha digitado anteriormente. Estou substituindo toda ela, beleza? Então beleza, vou substituir. Por exemplo, string na posição 0, né? String que o usuário tem digitado antes, na posição 0. Estou reescrevendo o valor. Eu vou substituir pela string 2 na posição 0. A string na posição 1, vou substituir pelo string 2 na posição 1. Vou resubstituindo os valores até que a minha string 2 acabe, né? Até que eu chegue no final da minha string 2. Aí beleza, depois de eu ter colocado todos os caracteres válidos na minha string, eu vou continuar, né? Eu vou continuar colocando os caracteres que, por exemplo, seguindo esse exemplo aqui, na string eu teria somente essa parte aqui, né? Que eu tenho copiado a string, essa primeira string aqui para a minha string que o usuário tem digitado. Deixa eu copiar aqui. Só que ainda falta essa parte aqui da frente, né? Essa parte da frente eu tenho que colocar ela aqui. Aí como é que eu faria isso? Eu tenho que continuar de onde eu parei, né? De acordo com o que eu fiz aqui. Eu continuo de onde eu parei, do J que eu parei, do valor do índice, né? Que eu tinha parado. E eu continuo com a junção da string 3, né? Então beleza. Eu vou iniciar uma nova variável aqui com um valor 0 e depois de cada interação eu incremento mais um nela, tá certo? E perceba que o J também vai ser incrementado após cada interação. E eu vou colocar o valor, né, string na posição J, que perceba que eu não reescrevi o valor de J. O valor de J continua depois que acabou esse for aqui. Eu não estou reescrevendo J igual a 0. Ele vai continuar o valor que ele estava antes. Para ele continuar daqui, certo? Do início, reescrevendo os valores. Naquele exemplo, né? O exemplo que eu disse lá em cima. Aí beleza, tranquilo. Eu tô string na posição J, vai receber a string 3 na posição K. K eu estou iniciando ela do zero justamente para isso, né? Para pegar a minha string 3 completa. Até que eu chegue no final dela, até que eu chegue no contra barra 0. Aqui basicamente eu vou estar juntando, colocando o resto, né, na frente aqui, que aqui seria a minha string 3, que eu estou colocando o resto no valor de string que o usuário antes tinha digitado. E é claro, eu não posso esquecer do contra barra 0 no final
para indicar que que é um string mesmo em si, para indicar o fim da string. E no final eu imprimo isso daí na tela, beleza? O resultado. Com o intuito de tentar facilitar aqui, eu já compilei, já estou executando aqui do jeito que eu tinha feito anteriormente, nos vídeos anteriores. Então vamos lá, digite a quantidade de strings para analisar. Eu quero analisar 5 strings. Aí digite a string a ser analisada. Eu vou usar o exemplo que a gente tem aqui em cima. Vou pegar aqui. Vou colocar aqui. Ok, ó. Perceba que ele imprimiu da forma correta. Aí isso aí vai até acabar as minhas 5 strings que eu tinha colocado, né? Deixa eu ver esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, ó, é esse daqui, ó, Happy Holidays, então tá tudo correto. Vou parar a execução aqui só para economizar um tempo. Vai estar funcionando. Então vamos lá, vamos para outra resolução, né? Essa resolução aqui, ela foi realmente bem simples. Opa, tive um pequeno contratempo aqui, mas como eu ia dizendo, aquela resolução aqui, deixa eu ver, ela foi bem simples no sentido de que eu não utilizei nenhuma função específica da minha biblioteca string.h, certo? Então essa outra resolução aqui, ela tem a proposta de utilizar e facilitar algumas coisas, né, na minha resolução. Perceba aqui que eu poderia, para ver o comprimento das strings, eu poderia ter usado strlen, enfim, essas coisas aqui. Aqui ó, eu tenho uma função específica para copiar string e tenho uma função específica para concatenar strings, né, juntar uma string com outra, enfim, a gente vai ver aqui. Mas os passos aqui é a mesma coisa daqui, tipo, eu usei a mesma proposta, né? Eu tenho que separar a string, depois inverter e depois juntá-las. Então vamos para a resolução. A resolução é a seguinte, né? Eu tenho basicamente as mesmas coisas aqui, as mesmas variáveis, eu peço o número de casos. O que vai mudar, né? Eu tenho aqui entrar em cada interação para analisar uma string específica, tenho as minhas variáveis que eu precisei lá em cima, eu preciso aqui também. E beleza. A primeira mudança é a seguinte, né? Eu estou pedindo aqui para digitar a minha string analisada, estou fazendo o setBuff para ele limpar a memória, não ter resquício no buffer para não atrapalhar a minha leitura. E como é que eu estou fazendo a minha leitura? Eu estou fazendo a minha leitura já, né? A primeira mudança, eu estou fazendo a leitura com gets, né? Ele basicamente lê strings e armazena numa variável que eu escolho, né? Correspondente, né? É semelhante ao scanf para strings que a gente utilizou. A diferença dele, se eu não me engano, é que ele não tem esse limite de caracteres aqui, ó. Você não tem como especificar um limite de caracteres para ele ler. Então pode dar falha de segmentação, pode dar um erro aí de memória. Então tem que tomar cuidado ao usar essa daqui. Então vamos lá, beleza. Perceba aqui que também eu já mudei, né, o comprimento da minha string. Em vez de eu fazer todo aquele processo lá como for, eu só vejo aqui o comprimento da string com strlen, que vai ver o comprimento que vai ter a minha string e vai retornar para a variável comprimento. Aí eu tenho metade, né, que é a metade do meu comprimento. Aí eu fiz o mesmo processo de separar as strings aqui, não usei nenhuma função específica. Aqui, o que eu fiz? Para inverter as strings, eu usei, mais uma vez, né, eu preciso do comprimento 2 da minha substring e o comprimento 3 da outra substring, né, de string 2 e string 3. Eu usei o strlen de novo, né, strlen de novo, fiz aquele mesmo processo lá para inverter as strings, que eu expliquei com um exemplo. E depois, né, para juntar strings, perceba que eu não precisei de muitas coisas como eu precisei aqui, certo? Aqui, ó, na realidade aqui eu precisei de todos esses passos aqui para fazer aquilo ali, para fazer isso daqui. Primeiramente eu tenho a minha string já invertida, as minhas strings já estão invertidas da forma correta, né? Eu vou fazer o que? Eu faço strcpy, que eu copio essa string aqui e passo para essa. Depois eu faço uma concatenação com esse comando, né? Que eu concateno o valor dessa string aqui
com os valores, né? Eu concateno os caracteres dessa string aqui com os caracteres dessa string aqui e armazenando tudo isso nessa primeira string. E depois eu simplesmente dou eu imprimo a string na tela. Isso aqui é semelhante ao printf, né? O printf para string, né? Mas só o que ele faz aqui? Ele só imprime string na tela, né? Variável do tipo string. E automaticamente ele coloca o _n no final da string, ou seja, ele quebra uma linha. Beleza? Ficou um pouco mais simples o código. Daria, inclusive, de deixar mais simples ainda. Alguns passos aqui foi meio redundante, mas isso aqui já traz uma certa ideia de por que utilizar, né, essas funções que tem nessa biblioteca é importante, né? Que você não precisa reimplementar as coisas, você realmente pode utilizar o que já está feito, né? Mas é claro que é bom que você entenda o que está acontecendo por trás dos panos. Então vamos lá, eu vou executar aqui. Até aqui, detalhe, viu? Quando eu fiz aqui a compilação, ele deu um warning, né? Deu um warning, né? Eu esqueci a tradução dessa palavra. Deu um alerta para essa função aqui que nós utilizamos, gets, certo? Mas isso aqui não quer dizer que não vai funcionar. Mas como ele alerta aqui, ó, the gets function is dangerous and should not be used, né? Que é possivelmente referente àquele problema que eu mencionei, que pode dar um problema de memória, né? De falha de segmentação. Então, beleza. Mas já compilei aqui, já estou executando, ele não impede que execute. Aqui já está perguntando, digite a quantidade de strings para analisar. Eu vou botar 3 strings dessa vez. Eu vou colocar aqueles mesmos exemplos ali. E tem esse exemplo aqui. Opa, aqui daqui de cima, né? Vou colocar. Perceba que ele trouxe da forma correta. This line is gibberish. Deixa eu botar esse aqui agora. Ok, eu tive um pequeno contratempo aqui, mas deixa eu colocar aqui. Opa. Ok, essa é a próxima string. Começou em M, terminou em N. Aqui, ó, M e N, depois vocês dão uma olhada, mas tá certo, tá coerente. E deixa eu ver aqui, copiar isso, colocar essa daqui. Ok, é isso mesmo, tá tudo certo. Tá tudo certo aqui. Ok, então é isso, pessoal. Essa é a minha proposta. Eu peço que vocês, se vocês sentirem necessidade, esse foi um exercício meio grande, vocês podem dar um replay no vídeo, né? Tá aí o vídeo para isso. Então, muito obrigado.